A nossa matéria de hoje é denúncia de crime contra o idoso. O Estatuto do Idoso possui 118 artigos que abrangem os direitos fundamentais dessas pessoas, sendo saúde física e mental, social e moral com liberdade e dignidade. Contudo, não funcionam, até porque o próprio Estado, responsável pelo bem-estar dos idosos, colabora com absurdos como o que vamos relatar. Na verdade, um crime conceitual de fato. Absurdo. A denúncia é específica contra o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, órgão público federal responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensionistas. A pessoa trabalhou a vida inteira contribuindo com a riqueza nacional, período este depositando percentual considerável de seu salário aos cofres públicos. Mas quando se aposenta ou passa a ter direito como pensionista, recebe um salário que mal lhe permite se manter nas suas mais elementares necessidades, que é moradia digna, alimentação, vestuário e outras demandas básicas, sendo que na maioria das vezes os gastos com medicamentos lhe corroem o pouco que ganham. Afinal, em idade avançada, aparecem os problemas de saúde, não é mesmo? A base legal de proteção aos idosos é o Estatuto do Idoso, amparado pelo artigo 230 da Constituição Federal, tendo também, como qualquer outro cidadão, a proteção do Código de Defesa do Consumidor quando lesados de alguma maneira nas aquisições de bens e serviços em geral. Portanto, quando vítimas de abusos por parte de bancos e outras instituições financeiras correlatas, como nos casos de empréstimos consignados e cartões de crédito, aposentados e pensionistas estão amparados judicialmente em reaver valores cobrados indevidamente, na repetição do indébito sofrido e ainda o direito a uma indenização por danos morais. Apesar do STF ter aprovado constitucionalmente leis de alguns estados contra esse tipo de fraude, os casos continuam reincidentes em todo o Brasil. É golpe. Tudo começa com assédio via telemarketing, aproveitando a fragilidade de muitos idosos para a contratação de empréstimos e cartões de crédito. Muitas das vezes, o idoso nem mesmo sabe o que está aceitando. Trata-se de um expediente malandro de captação de clientes. É preciso denunciarmos esse tipo de crime, pois além de serem roubados em seus benefícios, os aposentados e pensionistas têm que cair na maioria das vezes nas mãos de escritórios de advocacia famintos por honorários. Quer dizer, além do dispêndio financeiro e a consequente dor de cabeça causados por empréstimos consignados e cartões de créditos que não contrataram, ainda por cima ganham uma espécie de prêmio do diabo, que é deixar poupudos percentuais de suas causas jurídicas nas mãos de advogados. Os empréstimos consignados sem aceitação dos aposentados ou pensionistas cresceram 266% só no primeiro quadrimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme o levantamento do portal Reclame Aqui. De acordo com o Procon, somente no estado de São Paulo, entre janeiro e maio de 2021, foram 4.679 casos contra 1.341 do ano anterior, ou seja, o aumento desse tipo de crime no importe de 249%. Ai, caramba! O absurdo no Brasil é sempre contra os mais necessitados. Vejam vocês, tramita na Câmara dos Deputados a PL 3.377/2021, proposta de autoria do deputado Antônio Furtado do PSL Rio de Janeiro, de inserir o artigo 66A no Código de Defesa do Consumidor para tipificar o crime de empréstimo compulsório fraudulento, passível de pena de prisão e multa. Contudo, a mesma aguarda despacho do queridíssimo presidente da casa. Enquanto isso, a festa do caqui continua correndo solta. Aqui mora o X da questão. De quem é a culpa desse tipo de crime? Denúncia. Segundo o diretor executivo do Procon, Fernando Capês, instituições financeiras obtêm dados não se sabe como de aposentados e pensionistas. Ou seja, há uma violação da Lei Geral de Proteção de Dados, que passou a vigorar desde setembro de 2020. E nessa matéria que denunciamos, esta violação está diretamente relacionada com os cadastros do INSS, ou seja, vazamento dos dados. Vejam vocês, querem enlouquecer de vez?
perdendo sua paz e tranquilidade, além, é claro, de perceber um salário minguado em sua velhice, peça sua aposentadoria. Conforme instrução normativa do próprio INSS, as instituições financeiras não podem oferecer empréstimos consignados ou cartões de crédito num prazo de até 180 dias após a concessão do benefício pelo INSS. Mas vejam só, a partir do dia que um cidadão ou cidadã se aposenta ou passa a ter direito em receber proventos como pensionista, não é nem preciso receber a cartinha do INSS deferindo a sua solicitação, porque os abutres financeiros ficam sabendo antecipadamente, inclusive até do valor aprovado do seu benefício. Aí você está ferrado. Acabam com o seu sossego, tratam-no como um número possível de lucro, como se você, de sujeito de direito reconhecido pela Declaração de Direitos Humanos, passasse a ser um título chancelado com valor de face e com renda a ser captada no mercado financeiro. Me vejo obrigado a concordar. No dia seguinte ao reconhecimento deferido, a sua vida vira um inferno. O seu telefone nunca mais para de tocar. É o banco X, o banco Y, o banco Z, a financeira isso, a financeira aquilo e o escambau, te ligando minuto a minuto. Puta que o pariu. Todos te oferecem empréstimos pessoais e cartões de crédito como se fosse uma dádiva da generosidade do Deus Capital. Sim, ele já tem valores altíssimos pré-determinados para você começar a pagar somente daqui ou 3, 4 meses. Uma loucura de benevolências para você se achar o cidadão ou cidadã mais importante do mercado financeiro, tipo um Paulo Guedes, por exemplo. Substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Se no início você os atende e ainda tem de ficar ouvindo maceiros de vendedores com insistências de juros baixos, elasticidade de prazo e quer uma boa aproveitar a ocasião coisa e tal, lá pela 28ª ligação você já está cansado de responder as mesmas coisas. Não quero, é porque não preciso no momento. Deixa assim, caso eu necessite no futuro, eu os procuro. Não, eu já disse que agora não estou interessado, e por aí vai o repertório. Saturado, você começa a ficar desnorteado e confuso. A alucinação existencial por ter sido sempre um nada, e agora é tão solicitado, começa a te gerar desespero. E aí você começa a bloquear cada ligação desconhecida até o momento que o seu celular te avisa. Não tem mais como bloquear telefones no seu aparelho. Até porque essas empresas te ligarão de diversas linhas de todas as regiões do país de segunda a sábado, inclusive te mandando zap. Então o único remédio é fazer uma oração a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo desculpas pelos seus pecados pelos quais ele o castiga agora, ou não atender mais nenhuma ligação, pondo o aparelho no mudo. E aí você correrá o risco de não aceitar algum chamado importante. Aí você chora dobrado. Alguns casos específicos. O camarada ficou sabendo que tinha se aposentado no dia 24 de agosto de 2021, mas não através de carta do INSS que não recebeu até hoje, e sim através dos bancos e financeiras que começaram com o massacre de ligações nos primeiros dias do mês de setembro. Esse cidadão, de tão injuriado e ensandecido que ficou, em seu desespero, em 16 de setembro, enviou e-mail a 22 deputados federais pedindo socorro, dos quais nunca teve uma resposta sequer, nem mesmo de apoio à sua consternação. E até hoje seu celular toca desesperadamente no mudo dia após dia. Segundo uma pensionista, ela teve seu vencimento de empréstimo consignado prorrogado após ter quitado a sua dívida. Reclamou e apesar do banco ter lhe enviado o contrato de prorrogação, pasmem, sem a sua assinatura, nada foi feito a respeito. Aí no dia 2 de agosto de 2021, ela recorreu via site do Procon e pasmem novamente, recebendo do órgão correspondência da ouvidoria do banco, alegando que precisavam de mais tempo para análise, afirmando que o consumidor é o nosso maior compromisso. Acredite se puder. Sendo que da parte do Procon, ela foi notificada que seu prazo de atendimento seria até 16 de dezembro de 2021. Assim como se diz, se vira nos 30, consumidora. Como disse Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Mas se há um culpado a se apontar o dedo, claro que é o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Afinal, diante de tudo que foi exposto, não é preciso ser nenhuma mente brilhante para deduzirmos que o INSS é a fonte onde os chacais bebem água, isto é, onde consegue de antemão
os cadastros e o valor dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Pior é que existem milhares de denúncias e nada é feito, e os idosos continuarão sofrendo justamente no momento em que deveriam descansar na paz de espírito, porque gozar é impossível com a merreca que ganham. Aí perguntamos, quem poderá nos socorrer? Oh, e agora, quem poderá nos defender? Eu! Oh, e agora, quem poderá nos defender? Ou então o Celso Russomano? Alô? Oi, você tá fazendo um escândalo. É o Celso Russomano, com quem eu falo? Não importa quem seja. Tenha santa paciência. Depois de tanta luta para sobreviver, ninguém merece virar coadjuvante de sensacionalismo em emissora de TV. Aqui é o Clelhão, mais conhecido como Lelé de Guarulhos, diretamente para a Rádio Mulambo.